Olá, bom dia a todos, eu sou o Luiz Fernando Roxo. De hoje até quarta-feira o nosso amigo Eduardo Collor está de férias, né? O descanso merecido dele. E a gente fez uma programação especial. Como a maioria das pessoas que acompanham o nosso chat pela manhã, o nosso call, gostam de ver a análise dos papéis, gostam de ver a análise da perspectiva de mercado e tudo isso, então a gente resolveu separar o programa em dois. Eu tenho um pouco mais de conhecimento na área de investimento, um pouquinho na parte de economia e principalmente na parte de opções. Vou dar só uma introdução de alguns minutos e aí eu vou passar para o nosso amigo, o Ronaldo Kraus, o apelido dele é TG, e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a perspectiva das empresas. Então ele vai começar comentando como é que estão as principais empresas, e quem tiver interesse em ver a análise de algum outro papel especificamente, anota, diz qual papel que quer ver, ele devagarzinho vai passar a análise de todos os papéis. O TG vai se apresentar, né? Ele vai dizer mais ou menos quem é ele, o que ele faz, mas ele é uma pessoa que tem bastante experiência na área de análise técnica, na área quantitativa, e trabalha junto com a gente, está junto com a gente já há alguns anos, então tem uma formação bastante completa. Gente, ontem nós tivemos um mercado em alta, né? O mercado passou o dia inteiro numa alta um pouco mais acentuada, depois de abrir zerado e até chegar a trabalhar em queda, e no final do dia ele fechou com mais ou menos 0,60, 0,70 em alta. A gente continua com uma turbulência bastante razoável lá na Europa, a gente continua com notícias um pouco ruins lá da região do euro, e é por isso que o mercado anda desanimado, e a gente não só tem subido de vez em quando, como também tem feito algumas correções. Eu pessoalmente acho que o problema do euro não é uma coisa de curto prazo, mas acho que talvez a gente tenha uma espécie de tranquilidade, assim, uma espécie de esquecimento um pouco desse problema europeu nesse final de ano. Acho que a gente tem uma chance significativa de dezembro ser bem melhor. Eu não sou de fazer previsão, é só um palpite que talvez esteja muito longe da realidade, é por isso que a gente aqui trabalha com stops e a gente não faz apostas direcionais simplesmente porque acha isso ou aquilo, mas é bem possível que, como o mercado agora está dando essa acumulada, andando de lado, que a gente tenha um dezembro um pouco melhor do que foi o ano todo. De qualquer maneira, quem vai falar com a gente, vai mostrar para a gente a perspectiva dos papéis hoje é o TG. Eu só vou ler alguns comentários antes disso. Então, o RC Fázio está dizendo assim: olá, tenho acompanhado muito pouco a bolsa, entro agora cedo, mas logo tenho que sair, estou resolvendo alguns problemas, logo retornarei. Então, pode assistir depois o programa fica gravado, então fiquem à vontade de acompanhar o programa depois, e a gente vai tentar criar uma rotina que vá melhorando aí nos próximos dias. Então, agora vou passar para o TG, e não se esqueçam que hoje, quinta-feira, no final do dia, às 6h10, tem um programa comigo sobre opções e investimentos, e amanhã novamente às 10h30 a gente vai ter o programa com o TG falando sobre os papéis e as perspectivas. Então, só para a gente mudar aqui de cadeira, eu vou tirar um pouquinho da tela e aí a gente já volta. Bom dia, pessoal, bom dia povo da Banif, bom dia assistentes, meu nome é Ronaldo, meu apelido é TG, eu sou engenheiro de produção formado na USP, sou trader há pelo menos 6, 7 anos, conheço o Roxo há pelo menos 5, 6 anos, a gente conversa bastante, nós dois somos leitores vorazes, então a gente tem muito assunto para discutir. Eu uso um pouco mais de análise técnica para ele do que ele no meu dia a dia. Atualmente eu estou trabalhando um pouco mais com opções,
usando análise técnica do papel, mas na operação eu opero mais opções. Estou tentando desenvolver um método próprio assim, que me deixe mais confortável em relação ao meu dia a dia, em relação à corretora, ou seja, o meu cotidiano é o mercado, o dia inteiro eu acompanho o mercado. Eu conheço o Roxo faz muito tempo, já assisti todas, acho que 99% das palestras que ele fez nesses últimos 2 anos eu estava presente. Um amigo muito querido, uma pessoa que conversamos bastante sobre finanças, sobre mercado, sobre opções, sobre comportamento financeiro, e que me fez crescer bastante nesse sentido nos últimos anos. Há um ano a gente está mais próximo, temos trabalhado mais constantemente, temos conversado, discutido, divergido e convergido mais constantemente. Quem tiver perguntas, quem quiser alguma sugestão de papel para a gente comentar, vai ser um comentário rápido. O que eu uso de análise técnica é bem simples, eu não faço grandes mirabolâncias assim, não sou de ficar vendo muita figurinha. Eu gosto de uma análise técnica mais simplificada. Eu uso bastante suporte e resistência, eu uso os indicadores básicos de volume, de FR. Eu acho que cada um tem que desenvolver um sistema. Eu acho que é importante ter um sistema para você poder avaliar. A análise técnica não responde todas as perguntas, mas dá uma boa direção. Então, como é o primeiro dia, eu não conheço muito o pessoal, vamos já começar com a análise, e a gente vai se acertando aí ao longo dos dias até chegar na linguagem que vocês entendem. Se eu estiver falando muita coisa complicada, por favor me interrompam aqui, faz a pergunta. E então vamos começar. Pessoal aqui pedindo, arqueiro pedindo para comentar. Vale, nós vamos comentar os principais papéis, principalmente aqueles que têm opções também, que pelo menos é o que eu mais acompanho, mas vamos falar os outros. O RC Fázio está pedindo para comentar o índice futuro, o INZ. Eu já vou aqui mudar de tela para a gente. Vamos lá. Tá. É o Z? É o INZ, Márcio? Então vamos lá. Eu vou deixar mais na tela do gráfico para vocês não terem que acompanhar minha cara feia, apesar de que a única diferença entre eu e o Roxo é que eu sou mais bonito que ele e ele é mais inteligente que eu. Então a gente, na média, dá numa boa. O índice futuro abriu com um gapzinho de baixa, mas já deu uma recuperada agora, e o que sugere que vá continuar nessa indefinição aí que tem marcado pelo menos os últimos dias aí, as últimas semanas. Se formos falar em análise técnica, temos aqui peraí, deixa eu remover essa coisa aqui, beleza. Se a gente for falar em análise técnica, a gente tem o índice preso num triângulo nesses últimos dias, o que sugere uma indefinição enquanto não resolver para que lado vai. Do jeito que eu gosto de trabalhar com análise técnica, nós temos uma resistência de curto prazo aqui e um suporte aqui. Eu não gosto muito de figura, de triângulo, dessas coisas, como eu já disse, eu prefiro trabalhar. Num prazo mais longo, a gente consegue enxergar uma ligeira tendência de alta, pegando o fundo de agosto aqui com o fundo de setembro. Então já temos uma linhazinha inclinada aqui, formando um canal aqui em cima,
Então no médio prazo diário a gente tem uma leve tendência de alta, contrastando com a baixa anterior, mas naquele característico zigue-zague, né, batendo nesse canal, o que sugere que vai continuar dentro desse canal com prazo mais longo, mas é uma tendência de alta bem leve, né, como pode ser notado pela inclinação do canal. Vamos lá, dar um zoom na área. Vamos dar um zoom na área então. Sumiu agora, né? Vamos dar um zoom na área então. Fica mais. O zoom é aqui, então, que a gente está vendo. Vê se melhorou aí, pessoal. Eu ainda estou apanhando aqui, que eu estou no computador do Roxo, então vê se melhorou o zoom, tá bom, Márcio? Beleza. O arqueiro pede pra gente comentar a Vale. Então vamos abrir o gráfico da Vale aqui no Shark. Vale é um papel que eu opero bastante, principalmente com opções. Então ainda puxa mais para a esquerda, tá bom, arqueiro? Já vou fazer isso. Pode digitar lá no gráfico lá direto. Ok. Como eu disse, eu ainda estou apanhando aqui no computador do Roxo. Vamos lá. Zoom out. A Vale, assim como o Ibov, contida numa congestão. Já temos uma linha de tendência de alta, mas não tão clara assim. Aumenta o zoom, Márcio. Então vamos lá. Melhorou? Vamos ajeitar aqui o gráfico, que eu quero pegar esse fundo aqui. Não, a gente vai. Aí. Aumentar aqui a área. Deu. A Vale tem uma linha de tendência de alta, também muito tênue, pegando aqui, mas diferente do Ibovespa, diferente do Indifut, a gente só tem um triângulo mais longo, então ela não chegou no topo ainda, que seria em torno de R$45, R$44,90 ou alguma coisa do gênero. Deixa eu ver aqui, ó, certinho assim. Vamos colocar ele no horizontal. Ok, beleza. No curto prazo, ela já rompeu um topo, um topinho intermediário, mas não rompeu o topo principal. Enquanto não romper para nenhum dos lados, enquanto não perder o fundo de agosto e não perder o fundo de outubro, ela vai continuar aqui nessa congestão. Puxa mais para a esquerda, beleza? Tá dando para ver aí, pessoal? Tá tudo em ordem? Então, Vale indefinida, Indifut indefinido, ambos dentro de um canal de um prazo um pouco mais longo no diário. Vamos pegar o gráfico da Petro aqui então. Vamos lá. A Petro foi mais maltratada esse tempo, todos os ativos estavam subindo e ela permaneceu em baixa. Tem um sinal um pouco mais positivo no curto prazo por ter
rompido essa resistência aqui, e o fundo estar em torno daqui. Então ela rompeu, falando em análise técnica, ela rompeu esse retângulo de fundo, o que gera uma expectativa positiva de pelo menos do teste do topo anterior, que seria aqui. Vou dar um zoom no gráfico também. Opa. Bateu na linha de cima da banda de Bollinger e retorna para testar o topo rompido. Deu uma boa esticada nos últimos dias, mas enquanto não romper esse topo aqui, ultrapassando 23,70, 24, a expectativa é que venha aqui para cima. Então essas são as principais resistências da Petro, principal suporte da Petro. Alguém mais quer mais algum papel? Pode pedir. Eu gosto bastante de trabalhar com padrões de volume. Eu gosto de trabalhar com IFR, cada um dentro da sua característica de retorno à média, de rompimento. Eu vou falar um pouquinho sobre como eu trabalho com opções. Eu procuro rastrear algumas tendências, eu levo bastante em consideração suporte e resistência, e procuro nas que tem opções trabalhar com retornos com retorno à média e rompimentos. Rompimentos eu procuro aceleração em opções, e retorno à média eu procuro acumulação ou próximo à resistência. Uma maneira interessante é trabalhar com taxas também, que é um pouco mais direto, não precisa entender muito de análise técnica, então para quem não gosta também fazer taxa é interessante. Vamos lá, o R. Lopes pediu para a gente dar uma olhada em OGX, o Ricardo pediu para dar uma olhada em Ibiza, que é Brockfield, e o Arqueiro pediu para dar uma olhada em Braskem. Então vamos aí, um de cada um para tentar todo mundo. Pela ordem, vamos conversar sobre OGX. Bem, como vocês podem ver, essa cadeira balança muito, eu ainda estou me equilibrando nela. A OGX num cenário muito parecido com o Ibovespa, muito parecido com o Petro também. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui melhor. Vamos lá, acho que agora ficou legal. Tirar essa coisa, assim, essa cruzinha aqui. OGX num prazo mais longo já está também numa ligeira tendência de alta, vista por este canal aqui. E num prazo mais curto, rompeu o canal, testou e está contido dentro deste triângulo, o que sugere uma indefinição de curto prazo, assim como todo o mercado. A resistência imediata da OGX é em torno de 14,75, 14,80, mas já tem uma outra perto do 15, o que nos sugere que a partir do 15 ela começa a se romper o 15, ela começa a andar um pouco mais rápido, assim como a perda do 13,50, 13,40, ela pode voltar para a base desse canal. Temos aqui um canalzinho intermediário também, que dá para brincar com ele para quem se interessa. Acho que é isso aí, um monte de linha, análise técnica. É isso. Então, OGX, uma resistência leve aqui de curto prazo,
uma resistência de um prazo um pouco maior aqui. E no aspecto mais geral, dando um zoom mais alto, se vocês perceberem, ela vem numa tendência de baixa e está tentando reverter para uma tendência de alta, sendo que no diário já fez os topos e fundos ascendentes, então já podemos dizer que ela está em alta no curto prazo. O Ricardo pede para a gente olhar BISA Brookfield. Então vamos na BISA Brookfield aqui. BISA 3, setor de construção bem maltratado esses últimos tempos. Olhando num prazo mais longo, podemos notar que está numa congestãozinha aqui entre 4,85, 4,90 e 7,60. Eu gosto de olhar num prazo um pouco mais longo para a gente ter ideia. No curto prazo, assim como todo o mercado, está num triângulo no fundo. Então vamos lá, o triângulo no fundo. Aqui. Contido nesse triângulo, ainda temos resistências intermediárias aqui em R$7 e depois em 7,60, 7,66. Indefinida no curto prazo, indefinida no longo prazo, situação indefinida. Já que só temos mais um pedido aqui, eu vou dar uma comentada mais geral sobre a análise técnica. Eu acho que a vantagem da análise técnica é você poder escolher os ativos, é você poder escolher o que é mais fácil para operar. É lógico que você ser especialista no ativo é interessante, você conhecer como aquele ativo respira, você conhecer como aquele ativo pulsa, você saber como ele abre, como ele fecha, se é um ativo que sobe no final do pregão, se cai no começo do pregão, se tem opções ou não para trabalhar com ele, é interessante. Mas para quem trabalha com análise técnica, eu não consigo pensar qual seria o motivo de alguém operar tentando operar só na compra, por exemplo, de um ativo como do mercado imobiliário, a não ser pensando num prazo um pouco mais longo do que traders diários ou traders até semanais atualmente, quando você tem alguns papéis em alta claríssima. Você tem Ambev em alta. Olha a diferença desses gráficos. A diferença do gráfico da Brookfield para o gráfico da Ambev é gritante. Olha isso. Para que eu vou operar BISA se eu posso operar a Ambev? A Ambev é um pouco mais difícil de operar, é um pouco mais caro, mas ela está em alta, nítida, em todos os prazos. Acabou de romper topo histórico, tá quase rompendo o topo histórico. Minto. Olha a diferença de longo prazo, de curto prazo desse papel. No curto prazo a Ambev congestionou ali no topo, então é muito mais claro até o suporte e resistência, onde se eu tivesse que trabalhar com a Ambev, resistência aqui, rompeu resistência, eu estaria comprando. Se eu comprasse rompimentos, perdeu essa linha aqui, eu estaria estopando a minha posição de congestão, ou se tivesse opções, fazendo uma trava nela. Isto é um retângulo, retângulos de topo.
rompendo para cima, eu estaria comprando. Rompendo para baixo, eu estaria alugando e vendendo. Olha que facilidade. Eu não lembro de cor, mais nenhuma assim, mas Ambev estaria muito mais fácil de operar do que Visa, do que Brookfield. Ontem eu vi, estava anotando os gráficos, eu vi Natura ontem como um exemplo de diferença de prazos operacionais. Vou carregar aqui. Se vocês notarem, deixa eu ver como é que tá. A Natura, num prazo mais curto, acabou de fazer um pivô de alta aqui, em tendência de alta no diário. Fundo aqui, topo aqui. Olha que beleza de canal. Oh, meu Deus, ainda acostumo com isso aqui. Está num canal, rompeu, aqui era um topo, em 33,90. Aqui é outro topo, R$35,60. E no diário ela está em alta clara. Agora vamos pegar, vou mudar o prazo do gráfico aqui. Deixa eu digitar ali, que classe que é? Semanal. S direto no gráfico? Não, essa acho que é W. W. Márcio dando. Já dei, acho que não foi. É essa. S. E se vocês notarem, no semanal ela estaria em tendência de baixa, porque ou indefinida, se você preferir, mas ela não fez nenhum topo acima do topo anterior, aqui em torno de R$40. Ameaçou perder o fundo em torno de 31,30. Então, no diário ela está em nítida tendência de alta, e no semanal ela está indefinida, testando o topo anterior. Para quem trabalha no semanal, estaria fora dela. Para quem trabalha no diário, já teria comprado, estaria já se desfazendo de uma parte. Outra coisa que eu acho um conselho interessante em análise técnica também, entre aos poucos e saia aos poucos. Não compre toda a sua posição. Eu não compro toda a minha posição de uma vez, eu entro aos poucos e saio aos poucos. Isso é um conselho bem interessante, porque libera a gente do peso de ter feito um mau negócio, ou ter vendido e o ativo continuar subindo, ou ter comprado e o ativo cair um pouco. A parte psicológica do trader é bem interessante. Vamos lá, o Tedome comentou: Cruz 13 e HGTX3 também estão rompendo o topo histórico. Vamos olhar. Cruz 3, alegria dos fumantes. É isso mesmo. Para que operar um papel que está indefinido no curto prazo, quando nós temos papéis em tendência de alta? A Cruz é um pouco mais volátil no diário, mas olha que beleza de tendência. Olha isso. Olha isso. Para que eu vou operar um papel que está no fundo, que está caindo faz 2 anos e meio, se eu posso operar um papel que está com esse gráfico? Vamos lá ver HGTX3.
A gente está mostrando só o gráfico, só observando tendência, linhas de tendência, suportes e resistências. Nos próximos a gente pode começar a introduzir alguns indicadores aí como confirmadores ou não de uma tendência. Olha isso, gráfico muito bom, muito bonito. Também, apesar de alguns momentos de queda ou de congestão, não é mais fácil operar um gráfico desse do que operar aquela BISA 3? Mas não estou sugerindo que se compre agora, porque agora já temos uma esticada, mas é mais fácil de operar do que operar um gráfico indefinido. Gráficos em queda se vende, gráficos indefinidos se fica de fora, ou se tiver opções se trabalha com opções, e gráficos em alta se compra. A análise técnica te dá os pontos, te dá uma entrada, te dá uma saída, te dá um objetivo, uma realização parcial e um stop, que é o que todo sistema precisa. Se você quer ganhar dinheiro na bolsa ou perder pouco dinheiro enquanto os outros estão perdendo muito dinheiro, você tem que ter um sistema de entrada e saída. Tem que ter um ponto de compra, tem que ter um stop, tem que ter um objetivo de realização parcial e tem que trabalhar com stop móvel, stop fixo. Tem que trabalhar. Um sistema bom é um sistema consistente, não é um sistema que se ganha muito. É um sistema que se ganha, que se perde pouco, que quando ganha, ganha bem, quando perde, perde pouco, e que contempla todos os estados do mercado. O estado eufórico, o estado deprimido, o estado indefinido. Vamos lá, o Edson JG pediu para dar uma olhada em Uzi Minas. O setor também bem deprimido ultimamente, bem castigado, que foi o de siderurgia. Quem trabalha com longo prazo pode ser um setor interessante. Num prazo um pouco mais longo, em baixa, não precisa ser PhD em análise técnica para perceber isso. Atualmente pode estar formando uma congestão de fundo, que se rompida para cima seria uma beleza de compra. Então nós temos um suporte em torno de 9,90, uma resistência principal aqui nos 14,20, 14,25 e uma resistência mais próxima de curto prazo em torno de 12,70. Por enquanto indefinida, mas já ameaça pôr as manguinhas de fora aqui dentro de uma linha de tendência de alta. Nada a fazer, quem comprou já comprou, quem comprou e vendeu já vendeu no diário. Continua nessa congestão de fundo, superando os 12,70. A tendência é buscar primeiramente a faixa dos 13,60 e ao passar 14,20 fica com um caminho um pouco mais livre para subir, mas como eu disse, o setor de siderurgia continua um pouco mais enroscado, assim como de construção. O Edson falou, eu comentei da Usim 3, essa é a Usim 5, mas você primeiro citou o Usim 5, acredito que vai bombar. A Usim 3 é prima irmã da Usim 5, simplesmente por ser
ordinária. Mas a gente olha também, não tem problema, não tem que pedir perdão não, tá tudo certo. A situação é bem parecida, tirando alguns momentos de euforia aqui, gerado por boatos e notícias de aquisição e compra, mas olhando num prazo mais curto, a situação dela difere um pouco das 5, sendo que ela estaria numa congestão de longo prazo. Ela está mais de lado em relação à sua prima irmã 5. Estou marcando as resistências e marcando o suporte principal aqui para a gente comentar. Quando vocês lembram da Usim 5, que ela estava mais no fundo, a Usim 3 deu uma subida e congestionou, com suporte principal em torno de 20, ameaçou perder aqui, mas não confirmou a perda. Uma primeira resistência em torno de 27 com 20, 27 e 30, e a resistência principal da congestão 32 e 20. Para quem gosta de operar mercados de lado, pode ser interessante. Hoje, olhando mais perto, hoje ela abriu com gap, causado por alguma notícia. Ela está sendo vítima de boatos. Vítima é bom, mas é uma maneira de dizer. Ela está sendo algum tempo já que estão jogando ela com boatos. Resistência de curto prazo em torno de 25 e 30, 25 e 40. Suporte de curto prazo em torno de 22. O rompimento de um desses dois extremos pode dar o caminho próximo. Gaps são sempre difíceis de operar, mas como está dentro de uma congestão, isso daqui é um gráfico, um gap de medida, né? Um gap diária, que eles chamam, conhecido como gap diária. Então, para quem gosta de operar gap, é uma prato cheio. O AFB pede para a gente comentar Gafisa e Gol. Vamos lá, Gafisa. O Edson está falando que tem uma disputa pelas ações da Usim 3. Sem querer fazer trocadilho, mas eu não sei. Quem usa gráfico não fica muito preocupado com notícias. Notícias de curto prazo geralmente são ruídos, e eu tento evitar os ruídos. Eu tento me concentrar na informação, que é o preço, que é a minha estratégia, que é o que eu vejo pro ativo e a minha expectativa dentro do prazo que eu trabalho, que eu tenho para trabalhar. Gafisa, vamos lá. Eu sempre gosto de olhar prazos um pouco mais longos. Eu gosto de olhar a floresta e depois olhar as árvores para cair num comum. Mas, como eu disse, setor da construção bastante apanhando bastante. Num prazo mais longo, não é preciso ser PhD em análise técnica para notar. Se você mostrar para o seu filho esse gráfico, ele vai falar: pai, está caindo. E está caindo faz tempo, há um ano praticamente, desde o topo. Para quem trabalha num prazo um pouco mais longo, que faz compras programadas, mensais, pode estar sendo numa faixa, essa faixa de preços pode ser interessante, mas para quem trabalha no diário ou faz trade, já estaria vendido nessa há muito tempo, já teria encerrado a operação, vendido de novo. Então, num prazo mais longo, em queda, num prazo mais curto, temos aqui
congestão de fundo, visto que suporte em torno de 4,90, resistência imediata. Eu gosto de pegar a ponta dos candles, mas é em torno de 6,78, 6,80. Na segunda-feira abriu com gap, fechou na mínima, e hoje abre com gap de novo para baixo. Nada a fazer. Como eu disse antes, eu só estaria comprando essa ação se eu estivesse pensando num prazo muito mais longo e não num prazo curto, mas em questão de ser em talvez alguns aspectos fundamentalistas, mas isso daqui é um chat de análise técnica, então não adianta a gente ficar falando em PL em alguns indicadores fundamentalistas. Aqui fez deu uma esticada a partir do fundo, já perdeu uma linha de tendência de curto prazo, perdeu em gap, congestionou, perdeu o fundo de novo. Eu não estaria comprado nesse ativo pela situação de indefinição. Eu gosto de operar coisas mais fáceis, eu não gosto de grandes desafios. Se tivesse opção da Gafisa, eu já teria lançado há pelo menos 10 dias atrás, eu já teria feito algum lançamento coberto, alguma trava na Gafisa. Esses gaps aqui sugerem ou podem dar indicação que ela vá buscar o fundo de novo ou próximo do fundo. 2 dias com gap seguidos, hoje só estamos vendo a abertura, mas essa abertura em gap pode ser que uma alternativa seria fechar esse gap de hoje, a outra alternativa é continuar caindo, nada a fazer para a Gafisa. A outra é Gol. Gol 4. O setor também bastante maltratado esses últimos tempos. A TAM aí com possibilidade de mudança, então eu também fico de fora dessas ações que tem muito boato. Não gosto muito de ficar à mercê de notícias. Mas vamos lá. A Gol em baixa no longo prazo, fazendo uma congestão de fundo, rompeu o topo principal em torno de 13, fez um pullback e agora fica indefinida. Tem uma ligeira tendência de alta de curto prazo, assim como o Ibovespa, bem tênue, uma linha de tendência bem tênue aqui de alta, mas no curto prazo ela está em alta mesmo. Não é uma ação que eu gosto muito, mas não dá para fugir que ela realmente está em alta. É uma linha meio estranha, mas vamos ver se eu consigo ajeitar melhor aqui. Seria mais ou menos isso. Ela rompeu essa resistência principal, ou pode ser essa resistência de curto prazo, tem essa resistência, tudo mais ou menos na mesma, em torno de R$13, 12,60, R$13, e volta a ficar indefinida. Aguardamos o rompimento de um dos lados para fazer. No curto prazo ela está em alta, topos ascendentes, fundos ascendentes, por enquanto está em alta, dentro desse canal mal feito que eu desenhei aqui, mas prometo treinar em casa e firmar a mão. O Renato de São Paulo, bom dia, você poderia ver BVMF? Não dá para ver a BVMF daqui porque a gente está do outro lado da Paulista, a BVMF fica lá no centro, mas a gente pode ver a ação. Opa! BVMF
3. Uma ação que eu também acompanho, porque tem opções mais líquidas. Como você pode ver, está até mais desenhadinho aqui no gráfico. Vamos dar aquela olhada de longo prazo primeiro. Ela veio de uma tendência de baixa desde de dezembro até agosto, que seria essa linha aqui, essa linha de tendência de baixa, CLTB, mas num curto prazo já apresenta alguma melhora. Temos aqui já uma LTA mais inclinada do que o próprio índice. Eu gosto de traçar o canal mais bonitinho, mas tem os swings aqui os swings normais de toda ação. Tem uma resistência principal, que foi rompida e está trabalhando em cima dessa resistência. Fica indefinido no curto prazo, mas já vem de segunda-feira, teve uma boa alta e hoje abriu com um gapzinho de alta aqui, está sustentando uma alta forte em torno de uma resistência intermediária em torno de 10,40 a 10,50, expectativa altista para o papel. No topo de um canal de alta, subindo quando todos os papéis estão caindo. Ok, vou zerar. O que você vai zerar, FB? É isso, mais alguma sugestão de papéis? Tem alguns indicadores saindo às 11h30. Eles estão saindo para onde? Que hora que eles voltam? Eu não sei, eu sou analista técnico, cara. Eu realmente, se eles vão sair às 11h30, eu não sei se o mercado já antecipou isso. Eu não sei que indicadores que são. Então, se tem alguém sabendo, já comprou. Se for notícia boa, já comprou. Se for notícia ruim, já vendeu. Então, é por isso que eu trabalho com gráfico, como eu disse, para limpar os ruídos. Eu não compro porque saiu uma notícia boa. A JBS anunciou prejuízo de não sei quanto e já subiu. Vou até abrir a JBS aqui só para vocês verem. Olha, a JBS teve prejuízo de não sei quanto tempo, não sei quantos milhões. Eu vi uma notícia. Olha o gráfico. Esse aqui, ó. Esse daqui é o prejuízo, ó. Foi anunciado aqui o prejuízo da JBS. JBS teve prejuízo, viu, pessoal? Olha isso aqui. Pra que eu vou me preocupar com isso? Segunda-feira, olha o gráfico da JBS segunda-feira. 3 dias de forte alta. Depois de uma subida de 30 de setembro aqui até um mês subindo direto de 3,50 para 5,50. Quem comprou? Quem opera a notícia? Olha isso aqui, fez um W aqui no
Então não se opera notícia. Quem opera, opera gráfico. Quem vê notícia, quem vê análise fundamentalista, opera a longo prazo, ou faz poupança, ou pega empresas com bons fundamentos, opera a longo prazo. Isso aqui é uma notícia ruim. Saiu uma notícia ruim da JBS, olha isso. Então não se preocupe com indicadores. Se saem indicadores bons ou ruins, o mercado dá conta de interpretá-los por sua conta. Você vai perceber se cair. E quando cair, você estopa, ou vende, ou aluga e vende, ou trava se tiver a opção de opções. Mas não se preocupe com indicadores saindo. É perda de tempo. Indicadores são bons para os economistas. Nós não somos economistas, nós somos traders. Então vamos lá, o Ricardo pediu para dar uma olhada em GGBR e o Eduardo pediu para dar uma olhada em hipermarcas. Vamos ver rapidinho. A gente já estava com o gráfico aberto, mas eu não resisti a comentar o JBS. Foi uma coisa que eu li, então... Mas quem quiser ler, por favor, sinta-se à vontade. Eu estou falando só que eu não dou muita importância. Num prazo mais longo, como todo o setor de siderurgia, bem depreciado, caindo no longo prazo, esse ano, desde janeiro. Agora, a partir de agosto, já deu uma recuperada, já temos fundos ascendentes, já temos topos ascendentes. Fazer o canalzinho, adoro, como vocês podem ver, eu adoro um canalzinho, mas é só para ilustrar que nós já temos uma tendência de alta no diário, apesar da tendência de um prazo mais longo não ser tão interessante. Temos aqui o fundo em torno de 10,80, 10,70. Vou dar um zoom aqui. Num prazo mais curto, temos o fundo aqui em torno de 12,30, 12,40. O topo principal já foi rompido em torno de 15,10, está sambando aqui em cima do topo, mas a expectativa é altista para o papel, visto que se encontra numa tendência de curto prazo melhor. Eu trabalho mais com resistências principais e resistências intermediárias, como vocês já viram, tem uma resistência intermediária aqui nos R$16. Então, ultrapassando essa faixa de preço, tem uma expectativa positiva para o papel. Tem um gapzinho aberto que, como se encontra dentro de uma congestão, pode vir a ser fechado, mas não necessariamente. Então, para quem gosta de gap, também tem um gap aberto aqui. Curto prazo congestionado, prazo um pouquinho maior. No curtíssimo prazo congestionado, no curto prazo uma tendência leve de alta e no longo prazo em baixa, tentando reverter essa tendência. Por favor, vamos dar uma olhada rápida em hipermarcas, depois a gente responde para o RC Fázio. Qual é a minha visão técnica para o Ibovespa no final de ano? Final de ano o pessoal sempre dá uma aceleradinha, porque todo mundo gosta de ganhar bônus. Então sempre a tendência de final de ano é subir, mas como expectativas são expectativas, quando você espera que suba em dezembro, começa a subir em novembro. Quando você percebe que está subindo em dezembro, começa a subir em novembro. Então eu olho o gráfico e opero, simplesmente eu não tenho muita expectativa. Hipermarcas já teve melhor. Hoje em dia, como vocês podem ver, repetindo, não precisa ser PhD em análise técnica para perceber a longa tendência de baixa desde outubro do ano passado. Então é um papel a ser alugado e vendido, não agora, mas quem vendeu já estaria recomprando, porque saiu dos R$30 e chegou a 8 em torno de um ano, um belo lucro.
possivelmente num prazo um pouco mais curto, formando uma congestão de fundo, mas ameaçou perder o fundo anterior aqui em torno dos 7,80, já perdeu, mas recuperou. Tem, vamos dizer, suporte em 7,80, 7,90, suporte principal, um suporte intermediário aqui, que é a mínima desse candle. Opa, errei. Como eu disse, eu ainda até amanhã eu aprendo melhor aqui em torno de 7,60. Então temos uma faixa de suporte em torno de 7,60 com 7,90, uma faixa, e resistência aqui em torno de R$10, ou se do jeito que eu gosto de trabalhar, com faixas de entre 9,80 e R$10. Vários gaps abertos, todos eles gap de área, então que tendem a ser fechados ao longo do tempo, mas uma congestão de fundo. Assim que romper para um dos lados nos dá a indicação. Perdendo o fundo de 7,60, quem quiser alugar e vender, mas acho que já passou da hora, e rompendo 10,80 ou 10,08, desculpa, 9,80, 10,08, eu estaria comprando esse papel aos poucos. A Usim 5 a gente já falou, mas se não ficou claro, eu posso falar de novo. Vamos analisar o Ibovespa para o final do ano. Eu acho difícil analisar para o final do ano. Análise técnica analisa é a análise do passado, mas podemos ver a perspectiva do Ibovespa para esse ano. Como eu disse antes, o Ibovespa está num canal, um leve canal de alta, desde o seu fundo. Desde o seu fundo em torno de 47.800, 47.700, e agora está mais próximo da resistência dentro desse canal. Estamos vendo aqui, desculpa. Estamos vendo aqui um estreitamento da banda de Bollinger que sugere uma contração de volatilidade. Estamos dentro de um leve canal de alta, então a expectativa é positiva que permaneça dentro desse canal de alta, sem grandes surpresas, visto a indefinição em torno da Europa, visto a maioria dos ativos estão formando triângulos ou estão fazendo vários candles de indefinição. Vou dar um zoom aqui no Ibovespa para a gente dar uma olhada melhor. Cai 2 dias, sobe 3 dias, cai 3 dias. Então, olhando de uma maneira mais geral, isso sugere uma indefinição do mercado. Essa contração de volatilidade, indicada aqui pelas bandas de Bollinger, sugere um movimento forte. Não sabemos para onde, pode explodir para cima, pode explodir para baixo, o que sugere que essa contração de volatilidade é que a volatilidade vai dar uma aumentada, só que não sabemos se é para cima ou para baixo. Bom estar preparado, stops em ordem e ter o seu sistema, seguir o seu plano, coisa importante da análise técnica. Sempre ter um plano, entrada, saída, realização parcial e stop, e seguir o seu plano. Estopou significa que o que você estava achando, sua expectativa estava equivocada, estava errado. Estopa, parte para a próxima. Temos vários papéis, temos várias estratégias, temos várias opções. Não adianta ser teimoso com papel ou com uma estratégia que não deu certo.
Se o mercado está subindo, temos que estar comprados. Se o mercado está caindo, temos que estar vendidos ou travados. Se o mercado está indefinido, temos que estar travados ou de fora. Não tem segredo, você precisa só desenvolver os seus critérios para identificar o que é alta para você, o que é baixa para você, o que é indefinido para você. Legitar... Não foi mal não, normal, cara, tem replay. Se eu lembrar, eu aperto aqui o botãozinho de gravar e você assiste o comentário. O Legitar é de guitarrista, cara. Pediu pra gente dar uma olhada em MMX. Vamos lá. Nossa, MMX é isso. Nossa, MMXM. Hoje eu tô bem mesmo. Mas, como eu disse, pessoal, a gente melhora com o tempo. Ou não. Hã? É sempre, né? A primeira hora é sempre uma emoção. Temos aqui MMXM. De novo, num prazo um pouco mais longo, apanhando um pouquinho depreciado, mas não tanto quanto as outras, apesar de ser de mineração, não de siderurgia. O que a gente vem numa tendência de baixa desde dezembro do ano passado, aparentemente formando um triângulo. Triângulos são figuras de uma congestão de fundo, ou um triângulo, uma congestão de fundo. Triângulos são figuras de continuação, mas quando invertem tem seu poder aumentado. Suporte principal em 5,80. Resistência principal de curto prazo em torno de 8, depois 8,59. No meio do caminho entre as duas, por enquanto nada a fazer, nem sentido operacional. Se eu estivesse trabalhando no curto prazo, o stop estaria embaixo desse 5,80 e rompendo 8,59 eu estaria comprando mais, se eu estivesse comprado. Mas, como eu disse, eu não gosto de operar ações que estão em baixa comprando. Essa ação é outra que já era para ter alugado, vendido, o pessoal já estaria recomprando agora. O Eduardo LF pergunta como a PET está em congestão. Você acha que vale um lançamento coberto nela? Depende do que você está esperando, Eduardo. Vamos dar uma olhada em Petro. O Roxo é mais especialista em opções do que eu, mas fazendo casamento entre análise técnica e opções, me parece bem interessante. Eu gosto muito, uma das maneiras que eu gosto de fazer lançamento coberto é numa situação parecida com essa, que o ativo vem numa grande alta, alguns dias seguidos de alta, que foi aqui, e fez um fechou fora, fechou dentro da banda de Bollinger. Nesse fechamento estaria fazendo um lançamento coberto. É difícil pegar o timing exato do dia, da hora, mas aqui ele já tinha feito um grande candle fora da banda de Bollinger, mas não tinha feito vários dias de alta, então eu não estaria muito seguro para fazer. E o outro ponto que não me deixaria muito seguro neste ponto aqui seria o rompimento dessa resistência em torno de 21, muito próximo aqui, né? Rompeu com volume, com força aqui, não me deixaria à vontade. Agora, já com 3 ou 4 dias, fica interessante você fazer um lançamento, mas já foi também, né? Já
Seria neste caso. A congestão que eu me referi na Petro é aqui, né? Uma congestão um pouquinho mais longa, então ela não se presta muito para lançamento coberto. O lançamento coberto da Petro já teria sido antes, mas aqui não sei se seria o caso de fazer também, né? Aqui temos 4, 5 dias de alta, não temos um gatilho para um lançamento coberto aqui, não se aproximou da média, não fez um candle fora da banda de Bollinger, então não estaria tão seguro assim para fazer um lançamento. Nessa região aqui embaixo, deixa eu tentar dar um zoom maior aqui. Nessa região aqui embaixo, como se aproximou da banda de Bollinger, tem uma certa distância da média, seria talvez interessante fazer uma operação de taxa aqui. Não teríamos que abrir a planilha, mas o Roxo pergunta para o Roxo que ele pode mostrar para você. Talvez aqui fosse uma operação de taxa interessante. Eu gosto mais para lançamento coberto desse cenário. Vários dias de alta e ao fazer algum sinal, como fechou fora, fechou dentro, um candle fora da banda, eu pensaria em fazer um lançamento coberto nesse ponto aqui. Mais alguma pergunta, pessoal? Senão a gente já pode ir encerrando. O Roxo vai fazer o encerramento para vocês. Amanhã a gente volta com mais algumas análises, alguma descrição do meu cotidiano. É o que eu acho mais interessante, a montagem do sistema, de ter os seus pontos de entrada e de saída, mais do que realmente dicas. E se nesse primeiro dia, agora pediram várias, mas a gente vê depois. Então, pessoal, o que eu acho mais interessante do que ver qual é a situação de cada papel é você olhar quais papéis estão em alta, desenvolva algum critério, que é bem mais fácil operar comprado papéis em alta, e papéis em baixa opera-se vendido ou travado. Da minha parte, tenham um bom dia, bom pregão, e amanhã a gente se vê de volta. Valeu, pessoal, obrigado. O Roxo vai entrar agora e falar, despedir de vocês. Muito bem, gente. Então viemos hoje apresentar o Ronaldo, né, o TG. Espero que vocês tenham gostado aí da maneira como ele faz as avaliações. Eu gosto bastante da visão moderna que ele tem da análise quantitativa, acho bastante interessante. Acho que a gente vai se acostumar com ele daqui até quarta-feira, quando for o momento da volta do Collor para o nosso chat. Ele que está tendo o descanso merecido dele. E eu vou fazer algumas introduções de vez em quando. E tenho o meu programa segundas e quintas, às 6h10. Hoje temos o programa no final do dia. Espero, conto com a presença de todo mundo. Se alguém tiver alguma pergunta para o TG, pode mandar para o meu e-mail, que depois eu encaminho para ele. E amanhã ele passa o e-mail dele mesmo. O meu e-mail é lroxo@banifinvest.com.br. Então um abraço para todo mundo, um grande pregão e até o final do dia.